Bem-vindo ao canal Esquerda e Direita na Educação. O objetivo do canal é apresentar os fundamentos teóricos das teorias educacionais que estão sendo debatidas hoje. Nesse vídeo, vamos analisar as ideias de um movimento pedagógico chamado Escola Nova, que influencia profundamente a educação contemporânea, inclusive o pensamento do Paulo Freire. Na verdade, a Escola Nova ela se baseia no legado de Rousseau completamente, inclusive inspirando-se na metáfora da árvore, né? A ideia, a força é a árvore. A criança cresce como uma pequena planta, cada criança segundo a sua espécie, a semelhança de cada planta segundo a sua espécie, a semelhança de cada animal segundo a sua espécie. Quer dizer, o processo tende a ser mais ou menos espontâneo e não diretivo. A metáfora orgânica é que se você der água e as condições mínimas ambientais para a criança, naturalmente ela se desenvolve como uma planta, né? Isso era uma ideia do Rousseau. Há uma ênfase que vai variar conforme o pensador da Escola Nova, no indivíduo, na comunidade, em detrimento de um corpo de conhecimentos consolidados pela tradição escolar. Essa ênfase vai variar. Alguns pensadores da Escola Nova vão absolutizar as necessidades e interesses da criança e vão secundarizar bastante esse legado que se corporifica no currículo escolar, e outros o farão em menor medida. Alguns vão absolutizar a vida comunitária escolar, como Dewey, e outros vão absolutizar as dinâmicas mais de interesses e necessidades mais do indivíduo. O polo vai se deslocar do indivíduo para a comunidade escolar e vai incorporar mais ou menos os dados dessa tradição curricular constituída ao longo do tempo. Então a gente tem um espectro de radicalidade da Escola Nova. Por isso que é complicado, por exemplo, colocá-los todos no mesmo balaio, dizer que todos são refratários ao ensino tradicional. Alguns ficam a meio caminho entre uma concepção mais radical e o ensino tradicional. Aqui tem, por exemplo, dois pensadores importantes como Dewey e Maria Montessori, que vale a pena a gente analisar um pouco mais de perto, né? Ele reagiu tanto aos excessos dos espontaneístas românticos, eles os chamavam assim, que preconizavam uma educação totalmente adaptada ao desenvolvimento da criança, o desenvolvimento psicológico, orgânico, tinha como ponta de lança, na sua época, o Stanley Hall, e do outro lado, os tradicionalistas. Então, ele achava que tinha que ensinar essa tradição curricular acumulada, e os modelos morais da cultura e da sociedade, mas a partir do conhecimento de uma dinâmica psicológica do aluno que a ciência revelava. Então ele de certa forma, tentava criar um meio termo, ficava a meio caminho entre uma proposta tradicional e uma proposta espontaneísta mais radical da Escola Nova. Então, uma ideia típica do Dewey, que ainda hoje é muito influente, é a do learn by doing, você aprende fazendo. Então, você não vai dar só aula teórica, você vai ensinar princípios e vai fazer o aluno aplicar os princípios, né? Ao mesmo tempo que você ensina o princípio, você favorece a atividade de ensino que gera a sua aplicação. Então, ele achava que a criança tinha 4 impulsos, né? Comunicar-se, construir, conhecer-se, aperfeiçoar-se. Em função disso, ele criou um tipo de organização do currículo escolar completamente diferente. Então, ele estabeleceu determinados temas, né, que deu origem depois à pedagogia de projetos. Isso já é o embrião da pedagogia de projetos. Com atividades de construção, atividades motivadoras, né, atividades o que deu origem depois aos chamados temas geradores. Então, ele tinha as crianças tinham esses 4 impulsos. Em função desses 4 impulsos, ele criou um currículo todo propulsionado por atividades práticas de carpintaria, costura, granja, e a partir dessas atividades práticas, ele aliou uma série de conteúdos escolares de linguagem, matemática, história, geografia, escalonou em 11 turmas, né? Então ele criou uma escola experimental na Universidade de Chicago, que durou de 1896 a 1904, e que foi extremamente impactante. Por motivos políticos, essa experiência foi encerrada, mas ela permaneceu como uma espécie de referência importante para os discípulos e seguidores de Dewey aplicarem suas ideias, né?
E aí existe uma dimensão do pensamento Dewey que é interessante, né? Nós tínhamos falado lá no começo que você tinha na Escola Nova ou foco no indivíduo ou foco na comunidade. No caso do Dewey é exatamente o foco na comunidade, porque ele partia daquela premissa russoniana de que você tinha que mudar a educação, o modelo educativo para transformar a sociedade. E no caso dele era criar uma vivência e uma cultura democrática que ele considerava que tinha que ser intensificada na experiência da América do início do século XX. Então, a escola funcionava como uma comunidade democrática em miniatura, né? Com tomada de decisão coletiva, com constituição escrita pelos alunos, com atividades geridas coletivamente pelos alunos, né? Sob uma influência também de um ethos igualitário que diminuía a distância consideravelmente entre professores e alunos. Então, essa era a característica do Dewey. Agora, ele não relativizou o processo de transmissão do conteúdo como outros pedagogos da Escola Nova farão, especialmente aqueles que nós ainda trataremos mais à frente, em outro vídeo, criarão suas propostas pedagógicas sobre a influência da psicanálise, né? Outra figura interessante, mas muito diferente do Dewey, e aí fica claro como é difícil você fazer um julgamento consistente da Escola Nova sem considerar essas nuances, essas diferenças entre esses vários pensadores, é a Maria Montessori, né? Médica, em 1896, na Itália, uma coisa, vamos dizer, uma figura diferente, uma figura de vanguarda nesse sentido, né? E que teve toda uma formação intelectual estudando o Ittar, por exemplo, que tinha cuidado daquela criança selvagem, escrito sobre isso no século XIX, e que vai se interessar pela educação de crianças com necessidades educativas especiais, com deficiência mental em particular, para chegar na ideia da Casa das Crianças, né? Casa dei Bambini, e onde ela cria toda uma metodologia, né, baseada em ideias tipicamente russonianas, misturadas, integradas a um pensamento católico. Então dá um resultado bem curioso, bem original e bem estranho, né? Porque ao mesmo tempo que há uma pedagogia do silêncio, da organização interna, vamos dizer, da ordem, ela também é uma pedagogia centrada no aluno. Eu digo que é uma pedagogia da ordem porque ela tinha exercícios de meditação, em que a criança exercitava a paciência, a concentração, e era, ao mesmo tempo, uma das primeiras a advogar a organização do espaço externo da escola à medida da criança, quer dizer, cadeiras pequenas, mesas pequenas, e ela cria o chamado material dourado, que é um material auto-instrucional, em que a criança vai passando de um nível para outro, de aprendizagens, praticamente sozinha, né? E esse material dourado ensinava conceitos abstratos, por exemplo, na matemática ensinava o valor posicional do sistema numérico decimal a partir da manipulação desses pequenos blocos, né? Como se vê aqui, a aprendizagem da criança se dava pela manipulação do concreto. Então, ela tinha, portanto, do ponto de vista da gestão da autoridade, muito mais a ver com o ensino tradicional do que a maioria dos pensadores da Escola Nova. Não era absolutamente espontaneísta, ela não era absolutamente uma educação, ela não criou absolutamente uma educação da pura ludicidade, e ela estabeleceu, embora que não centrada no professor, uma sistemática de contenção dos impulsos e dos instintos da criança. Então a gente não pode colocar no mesmo campo, no mesmo plano, por exemplo, de pedagogos que enfatizavam a liberdade individual acima de qualquer coisa. Então a Maria Montessori, ela também, a gente pode considerar como Dewey, como uma figura da Escola Nova que fica meio caminho entre o espontaneísmo e o ensino tradicional. Outra figura interessante para tornar mais problemático ainda o nosso ponto de vista sobre a Escola Nova é o Baden-Powell, que cria o movimento dos escoteiros a partir de uma estrutura militar. Então, a união entre teoria e prática, a vivência comunitária e a prática também de atividade coletiva, né, de divisão de tarefas, de autodeterminação dos alunos, ao mesmo tempo que uma hierarquia estabelecida dentro do grupo de meninos, né,
o rito de passagem, quer dizer, tudo aurido de uma vida militar estava em Baden-Powell, e no entanto a Escola Nova também. Então é complicado dizer que toda Escola Nova é permissiva, é complicado dizer que toda Escola Nova é libertária, porque, por exemplo, a do Baden-Powell não era, nem a da Maria Montessori, e eu acho que a do Gil também não se poderia chamar assim. O caso do Baden-Powell é ainda mais interessante porque, partindo da premissa russoniana de retorno à natureza, no sentido do desenvolvimento natural do aluno, e no sentido do ambiente natural, ele vai criar um movimento dos escoteiros no início do século XX, baseado numa estrutura militar. Então a gente tem, na figura do Baden-Powell, uma escola nova que não é espontaneísta, que é marcada pelo espírito da disciplina. Isso não é só ele, né? Tem, por exemplo, Makarenko, que era um pensador marxista, que criou uma escola de jovens delinquentes e que, baseada na auto-organização, né, e no conhecimento teórico prático, e ao mesmo tempo com um duro sentido da disciplina e da hierarquia. A mesma coisa do Baden-Powell. É complicado dizer que a Escola Nova sempre é libertária e espontaneísta, quando se pensa no caso do Baden-Powell e do Makarenko, por exemplo, né? E aqui a gente pode organizar o campo da Escola Nova em relação a esses marcos da esquerda e direita. Todas essas correntes provenientes de Rousseau. Então, à esquerda, a gente vai tentar colocar no sentido de uma absolutização das necessidades e interesses do aluno, das pulsões e dos instintos dos indivíduos, sobre a influência da psicanálise no marxismo. Então, põe na psicanálise o New, a gente vai tratar desses pensadores mais à frente, no outro vídeo, né? Porque é muito complexo para tratar aqui. Freinet e Paulo Freire sobre a influência do marxismo, a gente pode colocar aqui nesse campo, e mais a centro e direita a gente põe o liberalismo, onde se situam Dewey Kilpatrick e o catolicismo com a Maria Montessori, né? Então, a Escola Nova tem toda essa diversificação de fundamentos filosóficos e pedagógicos, a tal ponto que se torna complicado fazer um julgamento de valor sobre qualquer aspecto dela, sem discriminar as distinções entre as várias correntes que compõem esse espectro que atravessa todo o século XX. Então, com isso daí a gente encerra, e eu espero vocês nos próximos vídeos que vão abordar algumas vertentes da Escola Nova sobre a influência do marxismo e da psicanálise.